Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as graves consequências de um grande desastre que está acontecendo na Rússia e no Cazaquistão, que podem prejudicar de forma muito grave a hoje estável economia de uma nação que tornou o petróleo o seu principal carro-chefe econômico para todas as suas atividades, inclusive de guerra. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever e ativar as notificações, que isso vai ajudar em muito o meu trabalho aqui no YouTube. E também curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E tem um recado para você. Seja membro do canal, ajude o Área Militar com o crescimento aqui na plataforma. E é muito fácil. Basta clicar no botão Seja Membro e você vai ter benefícios exclusivos. Por exemplo, você vai poder assistir a um vídeo aqui no Área Militar de forma exclusiva e primeiro que todo mundo. E ainda seus comentários ficarão destacados dos demais aqui em cada vídeo. Então é muito fácil, clique no botão Seja Membro e isso vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, por conta das últimas atividades, principalmente do ano passado, da cidade de Kakhovka, uma cidade lá na Ucrânia, na região do Oblast de Kherson, que corta ali o rio Dnipro. Essa cidade, naquela época, ela tinha uma área de grande risco de inundação, com cerca de 22 mil pessoas que viviam nesta área. Mas foi na madrugada de 6 de junho do ano passado que uma das mais importantes e maiores barragens do país, a barragem de Nova Kakhovka, ela se rompeu na madrugada de 6 de junho, causando ali uma devastação total por onde a água que cresceu, se elevou a sua altura ali, começou a inundar, destruindo casas, destruindo estruturas, edifícios e também estruturas de contenção de inundação de água abaixo do rio Dnipro, lá na região do Oblast de Kherson, causando uma linha realmente muito de destruição ali, de pelo menos 100 quilômetros de extensão, fora a largura também da destruição, que de forma imensurável trouxe muitas devastações ambientais, sociais e psicológicas também para toda a população ucraniana ali da região de Kherson. E esta inundação ela só terminou na região do Golfo de Dniprovsk, uma região ao final onde deságua o rio Dnipro. E essa barragem ela estava sendo administrada exclusivamente pelas tropas russas que haviam invadido a região e tomaram o controle de toda a porção direita da cabeça do rio Dnipro. E é claro, também faziam o controle na região mais à esquerda do rio Dnipro, mas por conta das atividades ucranianas de resistência, as tropas russas foram recuando e permaneceram à direita do rio Dnipro. Mas por conta dessas enchentes e destruição da barragem, os especialistas do Ocidente e da própria Ucrânia, eles concluíram que as forças russas provavelmente foram as responsáveis pela explosão das estruturas da barragem de Kakhovka, como forma de impedir o avanço da então contraofensiva ucraniana tão aguardada naquela época, no primeiro semestre de 2023, o que Moscou, é claro, negou veementemente todas essas acusações. E logo após o início desta destruição da barragem, início dessas enchentes, a Ucrânia havia emitido um alerta de evacuação iminente de última hora para que 17 mil pessoas saíssem das suas regiões de 24 aldeias ao longo ali do rio Dnipro, para evitar ali o pior, e trouxe muitas complicações essa inundação e prejuízos imensuráveis, tanto ambiental quanto social, econômico e culturalmente para o povo ucraniano ali na região. E então esses problemas que foram sentidos na Ucrânia no ano passado e ainda vêm sendo sentidos, provocados por uma enchente, hoje foram sentidos pelos russos e na região do norte da Ásia Central.
Isso porque a Rússia e o Cazaquistão, eles ordenaram a evacuação imediata de mais de 100 mil pessoas. Mas diferente do ocorrido lá na Ucrânia, isso foi provocado pelo derretimento de gelo, derretimento de neve ao longo do início de dois rios super importantes da região da Rússia e do Cazaquistão, os rios Ural e Tobol. E esses rios começaram a transbordar além do ponto de sua ruptura na pior inundação da região nos últimos 70 anos. Então foi considerado praticamente um dilúvio ali de água derretida que começou a devastar por onde essa água estava descendo abaixo do rio Ural e também Tobol, que sobrecarregou dezenas de assentamentos ao longo dos montes Urais, na Sibéria e também em áreas ao norte do Cazaquistão, perto dos principais rios, que, segundo as autoridades locais tanto da Rússia quanto do Cazaquistão, subiram metros e metros em questão de horas o volume de água, atingindo os níveis mais altos de todos os tempos. E para quem não conhece, o rio Ural, ele atravessa a Rússia em sentido norte para o sul e também corta parte do Cazaquistão e é considerado a fronteira exata entre a Europa e a Ásia, onde nasce nos Montes Urais e deságua no Mar Cáspio após percorrer mais de 2.400 quilômetros de extensão. E então, a noite de terça-feira foi a situação ainda mais pior para a Rússia, porque a cidade de Orenburg fica ali ao sul do território russo, especificamente nos Montes Urais. Os níveis de água, os níveis propriamente dito do rio Ural, subiram, ouçam só, 9,31 metros de volume, de altura. Foi o maior recorde, que antes era de 9,30 metros de altura, que era mais ou menos o nível crítico estabelecido pelas autoridades. Que essas autoridades regionais disseram que essas enchentes continuariam a aumentar durante 3 dias. Então, provavelmente, vamos aí até sexta-feira acompanhar esses desfechos e essas autoridades previram uma situação ainda mais difícil até o final de abril, por conta não somente do degelo, mas também das chuvas que podem assolar toda a região. É claro que também não ficou imediatamente muito claro por que essas inundações deste ano foram tão severas, já que o derretimento nessas regiões dos Montes Urais, da Sibéria, é um evento anual que acontece na Rússia. E também esses eventos naturais, por incrível que pareça, estão afetando de forma muito grave a cadeia de produção de petróleo e também a economia russa. E o estado de emergência foi declarado em Tiumen, uma importante região produtora, uma das principais produtoras de petróleo da Sibéria Ocidental, que é considerada a maior bacia de hidrocarbonetos do mundo. Para se ter uma ideia, para quem não é habituado com parte do território russo, que é dividido em região siberiana e região não siberiana, por exemplo, a Sibéria é uma extensa região geográfica que compreende particularmente todo o norte da Ásia, desde os Montes Urais a oeste até o Oceano Pacífico a leste, e faz parte do território soberano da Rússia. Então, como já sabemos, que a economia hoje russa ela está baseada em uma grande porcentagem de volume de comercialização, de produção e produtividade de petróleo. Então entendemos aqui que a economia ela pode sofrer um pequeno reajuste do padrão que o Moscou está prevendo para a economia hoje da Rússia para este ano. Então a economia do país está acelerando muito por conta das prioridades de Moscou, que está nesse tempo de guerra lá na Ucrânia, e tendo completado em grande parte um ajustamento a esse regime de sanções feito pelo Ocidente, a economia, de forma muito surpreendente, ela se estabilizou. Então, os russos conseguiram se adaptar a essas engrenagens contrárias
contra a sua economia, e hoje eles conseguiram ajustar essa economia para um nível de guerra, atendendo às demandas internas e também externas. Mas até agora, de fato, a economia russa ela tem se prendido, tem ficado muito mais dependente do petróleo do que antes. Hoje estamos praticamente observando uma Rússia da era da União Soviética, com grandes incrementos e investimentos em defesa e esquecendo de outros setores do mercado, da economia. E isso é muito grave. Isso a longo prazo pode ser muito perigoso para a saúde do Estado russo, pelo grande investimento em defesa, que já está acima de 6%, deixando de lado, como havia dito, muitos programas importantes para o país, inclusive até mesmo programas econômicos, de emprego e também sociais. E para encerrarmos aqui, de acordo com dados mais recentes do Instituto Americano Carnegie, os indicadores econômicos hoje da Rússia, observando o gráfico, o parâmetro registrado da sua economia em 2023, excederam a maioria das expectativas da própria sociedade do Ocidente. O PIB russo, em 2023, cresceu 13,6%, após uma contração visível de 1,2% em 2022. E como resultado disso tudo, dessa adaptação econômica russa, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, praticamente ali administrado, gerenciado pelo Ocidente, está agora prevendo que a economia russa ela crescerá 2,6% neste ano de 2024, um aumento de 1,6% em relação à projeção inicial do FMI, que foi feito em outubro do ano passado. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês hoje e espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ajudar no meu trabalho aqui na plataforma e principalmente curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.